Nós vamos falar sobre um personagem da Bíblia chamado Balaão, um profeta. Um profeta. O que ocorre é que Balaão não era do povo de Israel. Não, não é uma coisa interessante, porque os profetas de Deus eram de Israel e de Judá. Mas Balaão não era nem de Judá, nem de Israel. Ele é da terra de Moabe. Então, nós vamos falar um pouco sobre Balaão e vamos ver o que realmente aconteceu. Porque Balaque era um rei, está no capítulo, em Números capítulo 22. Balaque viu o povo de Israel acampado e ele já tinha ouvido que o povo de Israel vinha derrotando todo mundo, assim como hoje. Que pena que esses grandes inimigos de Israel não estão me ouvindo hoje, né? Eles deviam estar aqui. Eu desafio eles todo dia eu vejo eles correndo. Eles jogam uma pedrinha e correm. Balaque estava com medo de Israel. Israel não tinha nem feito nada contra eles. Estava lá parado, acampado. E Balaque começou a tremer, ficou com medo. E disse, vai chamar Balaão. Porque ele sabia que tinha um profeta chamado Balaão, que era um homem de Deus. E aí, eles foram. Chegaram lá onde estava Balaão e disse assim, então Balaão disse a Balaque, edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera, e Balaque e Balaão ofereceram um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque, fica-te ao pé do teu holocausto, e eu irei, porventura o Senhor me sairá ao encontro, e o que me encontrar, e o que me mostrar, te notificarei. Então foi a um alto. Encontrando-se Deus com Balaão. Vocês estão vendo? Deus foi encontrar o profeta. Agora, esses monte de profeta que estão aí roubando do povo. Eu sou um profeta. Nunca viu Deus, nem viu o diabo, nem viu o anjo, não viu nada. Vocês entendem? É sou profeta. Falsários. E disse, então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse, torna para Balaque e fala assim. E tornando-se para ele, eis que estava ao pé do seu holocausto, e ele todos os príncipes dos Moabitas. É bom entender que eu sou Moabel, não tem nada a ver com Moabita. Tem gente que fica me xingando de Moabita, viu? Então, alçou a sua palavra e disse, de Arão me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo, vem, amaldiçoa-me e vem, detesta Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só, e entre as gentes não será contado. E
Agora Balaque estava com um mau problema ainda, porque ele soube que Deus ia aumentar muito mais ainda os filhos de Israel. Eu encontro tanta gente me amaldiçoando, desejando doença para mim, porque eu cito a Bíblia, eu mostro que Israel é invencível. Israel é invencível. Mas quem não conhece história, fica assim por aí voando, voando, ouvindo um, ouvindo o outro. Penso que Israel é uma nação que apareceu aí em 1948. Não! Israel foi formado dentro da terra do Egito. E esteve 400 anos nas mãos de um, 170 anos na mão de outro, oprimido, 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 oprimido. Até que em 1948, no ano que eu nasci, Israel tornou-se nação. 5 minutos depois, já foi atacado. Eles nem tinham ainda comemorado. Já foram atacados. Mas Israel foi se defendendo. E um dia, Israel fez uma coisa muito interessante. 12 nações, daquelas que oprimiram Israel centenas de anos, enfrentaram Israel, atacaram Israel, e Israel botou eles todos para correr. Correndo. Ué, cadê a valentia de vocês? Cadê? É uma vergonha isso. 1 contra 12, e aí os 12 correm, e ainda esse que é Israel é a milésima parte do mundo. Esse pessoal que fala sobre Israel tem que estudar geografia, tem que estudar história, tem que sentar no banco de escola como eu me sentei. Israel é a milésima parte da população do mundo e botou 12 nações para correr. Tem nação que está correndo até hoje. É. Israel, segundo Balaão, ia crescer muito. E Balaão não era do povo de Israel. Balaão era de Moabe. Como ele encontrou-se com Deus, como Deus se agradou de Balaão, ninguém sabe. Mas ele era um profeta de Deus na terra de Moabe. Isso aqui é uma coisa interessante. E aí, prossegue dizendo: quem contará o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? A minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que tu inteiramente os abençoaste. É que Balaão não era desses profetas vendidos. Tem profeta que é alugado. Eu vou falar para vocês com muita tristeza que eu vou dizer. Eu me criei com 3 pessoas, pelo menos 3 pessoas que profetizavam. Não, eram mais, mas pelo menos vou falar dos 3. E eram profetas. Só que, meus amados irmãos, não tinha nenhum ensino, não tinha ensino, não tinha ensino. E queriam profetizar. E às vezes profetizar. Teve uma vez que profetizou para uma mulher, para ela sair da igreja. Sai da minha casa, profetizava ele. Porque tu tens causado muito escândalo na minha casa, sai da minha casa. Isaías, o maior profeta de todos, profetizou durante o reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. 50 anos, profetizou 55 vezes. Esse pessoal quer profetizar 30 dias num mês. Não dá! Eu tive eu vou dizer até um amigo, que profetizava 40 vezes num dia. Nenhum desses se firmou na verdade. Era mentira, as profecias eram mentirosas.
Profecia, irmão, não é igual feijão que está na nossa boca todo dia. Não. Se Isaías profetizava uma vez, ponto um por ano, eu não aceito que ninguém venha profetizar 5 vezes na minha cabeça num ano. Por favor. Eu estou com a Bíblia na mão. E eles não têm coragem de me rebater. Só rebatem de longe. Chega-se, vamos botar na mesa, vamos ver a palavra, o que é que diz. Então, Balaão não quis amaldiçoar, não quis. E ele disse assim, eu quero morrer como eles morrem. E Balaque ficou mais assustado ainda. Prossegue a palavra dizendo, disse. E ele respondendo disse, porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Aqui está um segredo. Balaão falava o que Deus botava na boca dele. E essas barbaridades que você ouve aí? Tem que abortar. Tem que, o diabo falando, né? Diabo não, demônio, né? Tem que abortar, porque existe muito crime. Tem que abortar, tem que abortar. Pastor abortista. Filho do diabo. Tá cheio de pastor abortista. Em Nova York, o crime diminuiu assustadoramente depois que o aborto foi aprovado. Mentiroso! Eu já fui em Nova York talvez centenas de vezes. Nova York continua com os crimes. E ninguém pode ser morto por um crime que não cometeu ainda. Mas eles, como não têm cultura, como eles são do diabo, vamos botar na nossa mente, eles são do diabo. Eu queria que alguém se levantasse e defendesse esses filhos das trevas. Eu queria. Mas os milhões que seguem ele, ó, caladinho, caladinho. Não posso aceitar pastor abortista, existe espírito de Herodes. Então Balaque lhe disse, rogo-te que venhas comigo a outro lugar. De onde o verás, verás somente a última parte dele, mas a todo ele não verás. E amaldiçoa-mo dali. E assim tomou consigo ao campo de Zofim. Zofim, no cume de Pisca, edificou 7 altares e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então disse Balaque, fica aqui ao pé do teu holocausto, e eu irei ali ao seu encontro, ao encontro de Deus. Encontrando-se o Senhor com Balaão, disse, pôs uma palavra na sua boca e disse, torna para Balaque e fala assim. E vindo ele, eis que estava ao pé do holocausto, e os príncipes dos moabitas com ele. Falou-lhe, pois, Balaque, que coisa falou o Senhor? O que o Senhor te falou? Balaque queria saber de Deus, mas ele queria sair ganhando, a lei do Gerson, levar vantagem. Então alçou a sua parábola e disse, levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Era para Balaque se humilhar. Era. Mas ele quis fazer isso? Eu acho que não. Vamos em frente. Então, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele, e nele, e entre eles se ouve o alarido de um rei.
um rei estava para sair de dentro de Israel. Eu penso que aqui ele estava se referindo a Jesus. Vamos em frente. Depois, Deus os tirou do Egito. As suas forças são como dos unicórnios, pois contra Jacó não vale encantamento. Não vale, quer dizer, igual a linguagem de carioca, não vale. Não vale encantamento. Nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem obrado. Eis que o povo se levantará contra como uma leoa e os alçará como leão. Não se deitará até que coma presa e beba o sangue dos mortos. Estava brincando com Israel. Até hoje eles brincam e se dão mal. É. Eu não sei que tolice é essa. Então Balaque disse a Balaão: nem totalmente amaldiçoarás, nem totalmente o abençoarás. Porém, Balaão respondeu e disse a Balaque: não te falei eu, dizendo tudo o que o Senhor falar, aquilo farei? Disse, pois, Balaque a Balaão: ora, vem e te levarei a outro lugar, porventura te aparecerá os olhos de Deus e ali me amaldiçoes. Então Balaque levou Balaão consigo ao cume de Peor, que olha para a banda do deserto. E Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, prepara-me aqui 7 carneiros. E Balaque, pois, fez como dissera Balaão, e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada um. Vendo, pois, Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse Israel, não foi desta vez como dantes ao encontro dos encantamentos, mas pôs o seu rosto para o deserto. E levantando-se Balaão os seus olhos, e vendo Israel, que habitava seguro em suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Deus tem espírito. Deus também diz assim: a minha alma não tem prazer nele. Então Deus tem espírito, tem alma e tem corpo. Se Deus viaja, se desloca, é porque tem corpo, né? E alçou a sua parábola e disse: fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, caindo em êxtase e de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel. Como ribeiros se estendem, como jardins ao pé dos rios, como árvores de sândalo o Senhor os plantou, como cedros junto às águas. De seus baldes manarão águas, e da sua semente estará em muitas águas, e o seu rei se exalçará mais do que Agag, e o seu reino será levantado. Deus o tirou do Egito, as suas forças são como dos unicórnios. Consumirá as gentes, seus inimigos, e quebrará seus ossos, como as suas setas os atravessará. Encurvou-se e deitou-se como leão, e como leoa, quem o despertará? Bendito os que te abençoarem, e malditos que te amaldiçoarem. No Brasil hoje está cheio de gente amaldiçoando o povo judeu, perdendo o precioso tempo deles. Perdendo. Vamos continuar. Agora, pois, foge para o teu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente, mas eis que o Senhor te privou desta honra. Então Balaão disse a Balaque: não falei eu também aos teus mensageiros que me enviaste, dizendo: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não posso atravessar o mandato do Senhor, fazendo bem ou mal de seu próprio coração,
o que o Senhor falar, isso falarei eu. Agora, pois, eis que me vou ao meu povo. Vem, avisar-te-ei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. Então alçou a sua parábola e disse: Fala, Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, e que viu a visão do Todo-Poderoso caindo em este e de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de... Alguém pode me ajudar? Filho de quem? De Sete. E o pessoal diz que Sete eram os filhos de Deus. Tenha paciência. É os filhos de Deus para quem não lê. Aqui, de 7, não é de 8 nem de 6, é de 7. Não tinha como amaldiçoar o povo de Israel. E agora, eu não sei o que as pessoas têm na cabeça que tem raiva de Israel, eu não sei. Não faço a menor ideia, não sei o que é. Israel é a nação que tem mais títulos universitários do mundo. Me perdoem, quem lê sabe mais. Quem lê sabe mais do que quem ouve. É um processo, a leitura é um processo que a pessoa vai armazenando na mente. Fica ouvindo, ouvindo e repetindo, e aí fica, Israel, Israel tem 127 prêmios Nobel da Paz. E todos os países árabes têm 27. Israel, milésima parte do mundo. E Brasil, quantos Nobel da Paz tem? Alguém me ajude aí. Alguém me ajude. Quantos Nobel da Paz o Brasil tem? Eu sou brasileiro, né? Entendam, né? Quantos? Alguém pode me ajudar? O irmão de Bosta não está dormindo não, né? Ele sempre participa. Vamos lá, irmão Iomar, me ajuda aí. Nenhum. Nenhum? Você está brincando? O Brasil é quantas vezes maior que Israel? Nenhum. Israel tem 127 títulos e o Brasil nenhum. E eles estão querendo jogar pedra em Israel. Vocês sabiam que a Bolsa de Valores que rege as coisas no mundo, ele ia ser feita no Brasil? Eles não permitiram. O Brasil dominaria o mundo, porque a Bolsa de Valores é que comanda tudo. E disse, não, 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 não. Aí, era um grupo de jovens, vieram para Nova York e abriram a Bolsa de Valores, que podia ser no Brasil. O nosso povo, a mentalidade é muito pequena. Da liderança, né? Não é o povo que pega ônibus, não. É da liderança, né? Então, tem um que me amaldiçoa, ele só falta cair os dentes de tanta raiva, de tanto ranger os dentes contra mim. Porque tem que expulsar o judeu do Brasil. Ora, que é isso? Por que que um povo tem que ser expulso do Brasil, seja aquele que for? No Brasil tem cubano, no Brasil tem argentinos, no Brasil tem bolivianos, no Brasil tem muitos muçulmanos,
tem muitos da Jamaica, tem muitos do Egito, do Líbano. Esses não falam expulsar. Agora, judeu tem que expulsar. Quer arrumar uma briga para depois apanhar. Alguém vence Israel? Tenha paciência. Alguém vence Israel? Israel, Israel foi oprimido centenas e centenas de anos depois. Um dia se ficou assim, não, basta! E botou todos para correr. Agora estão com raiva. Botaram a gente para correr. Eu estou com raiva. E correu. Por que não enfrenta? Hum? Quem começa uma briga tem que dar conta dela. Correram e agora estão achando ruim. E no Brasil, Israel são assassinos. Já. Não, Israel está se defendendo. Israel está só se defendendo. E aquela terra lá pertence a Israel. Eu quero que alguém tente tirar 1 quilômetro de terra só do Brasil. Só 1 quilômetro, para ver a confusão que dá. Alguém tente tirar 1 quilômetro de terra do Brasil. Só um para ver. Balaão era um profeta de Deus. Agora, a coisa mais interessante é que ele não pertencia a Israel. Com quem ele aprendeu a profetizar, com quem ele conheceu Deus, não se sabe. É um mistério. Esse é um mistério de verdade. Pastor Moabel, Sim, meu amado. boa noite, a paz do Senhor. Pai do Senhor, meu amado. Irmão Lincoln aqui de Brasília, eu perguntei no chat aí se Balaão era um profeta de Deus, Uhum. porque sempre ensinaram na igreja, eu ouvi nas pregações, nas denominações, que Balaão é um profeta de Deus. Mas quando a gente lê o Novo Testamento, tem 3 livros, o livro de Pedro, Judas e de Apocalipse, se referindo a Balaão e sempre jogando ele no meio dos falsos profetas, tendo uma referência dele ruim, para não seguir o caminho de Balaão. Aí eu tenho uma dúvida se ele era profeta de Deus ou se ele era um falso profeta. Não, irmão. A Bíblia diz que Deus vinha e falava com ele. Não foi só uma vez. Várias vezes. Agora, desses profetas de hoje, eles não viram Deus, não viram nem o diabo, nada. É uma conversa fiada. Eu estou falando, irmão, que eu conheço a gente, os de hoje. E os pastores, não quero ofender nenhum pastor, nenhum servo de Deus. Via de regra, quase sempre repete o que ouvem. Acontece, meu amado irmão, eu estou falando até aqui. Eu estou falando até aqui. Eu não cheguei ao fim do hangout, né? Quando chegar no fim do hangout, você vai entender outras coisas mais sobre Balaão. Sobre Balaão. Bom, quem é o profeta hoje que recusa ouro, e recusa prata, e recusa honrarias? Quem é o profeta hoje que as pessoas vão na casa dele e Deus fala com ele? Quem são esses homens que estão na tua casa? Alguém me fale onde é que está esse profeta que eu quero lá conhecer ele. Tem? Não tem. E os pastores que falam contra Balaão, nem chegam perto dele. Não? Não chegam. Vocês ouviram o que eu falei? Não viram Deus, não viram anjo, não viram diabo, não viram nada. Nada, nem demônio, nada. Não viram, não viram. Estão no púlpito repetindo o que ouviram, não o que leram. Bom, agora nós vamos ter que voltar ao início, ao princípio, ao começo. Então, vamos ver aqui.
Eu vou citar porque novamente perdi meu óculos. E eu tenho tantos óculos aqui, mas nenhum serve de nada. Esse óculos aqui é um óculos caríssimo, mas é para dirigir. Para ler, não serve. Mas eu li. Esta semana eu levei um susto. Eu levei um susto que eu aprendi no caso de Balaão. Porque eu nunca gostei de cachorro, nunca gostei de gato, nunca gostei de cavalo, nunca gostei de passarinho. Como menino, nunca gostei. Não, nunca gostei. Mas não gostava mesmo. Chutava o cachorro, o cheiro do cavalo, o cheiro da vaca, o cheiro do boi, nunca gostei. Porque é animal, é animal. Oh, mas o animal não era aquilo que eu pensava, e talvez não é aquilo que você pensa também. Deus não queria que Balaão fosse ao encontro de Balaque. Deus não queria. Mas Balaão, foi aí que Balaão errou. Balaão queria ir. E se algum irmão deve estar antes do capítulo 22 de Números. Quando ele se pôs a caminho, ia Balaão e 2 de seus moços, 2, caminhando em direção aos príncipes de Moabe e a Balaque. E aí a jumenta ia levando, levando, de repente ela parou e foi pelo caminho do campo. Isso não foi coisa de 5 minutos, foi coisa de dias, dias e dias e dias. E Balaão não gostou. Balaão não gostou. E, novamente lá, ela mudou de caminho. Foi por outro caminho. E chegou um ponto que ela jogou-se no chão. E aí Balaão, como muitos pastores só sabem fazer, meteu o cajado na jumenta. Pá, pá! 3 vezes bateu na jumenta. É muito fácil bater no indefeso. Muito fácil bater no indefeso. É muito fácil matar uma criança antes de nascer. É muito fácil matar quando ela nasceu, está com vida, eles dão injeção e mata a criança. Muito fácil. Pagarão por isso, mas é muito fácil. E na jumenta, que não podia se defender, fácil. Ele desceu o cajado. Que profeta, né? Aí eu gostaria que nós fôssemos para a ciência. Não só para a Bíblia, para a ciência. Porque eu sempre pensei que o animal... Eu sempre pensei que o animal... animal. Não! O animal sabe falar, ele raciocina, ele tem noção do que está acontecendo, ele vê as coisas, ele sabe das coisas. E agora nós vamos pegar Balaão pela orelha. Quando o anjo do Senhor se apresentou com a espada na mão para matar Balaão, a jumenta se desviou. E porque ela estava salvando a vida de Balaão, ele bateu nela. Não tem obreiro que é assim? A gente faz de tudo para ajudar ele, ele bate na gente. Se não bate com um pau ou com a mão, bate com calúnia,
inventa história. Eu conheço tantas histórias. O dia que eu escrever um livro, se eu colocar tudo que eu sei, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei. Eu conheço a história. Eu tenho uma mente que guarda. Eu não sei como é que é isso, né? Guarda. Então, ela salvou a vida dele, a recompensa dela, pá! Bateu nela. Ela foi por outro caminho. Lá, o anjo do Senhor. O anjo do Senhor estava com a espada. Ela se desviou e ele, pá, bateu. Eita profeta, hein? Eu conheço um monte dessa gente dentro da igreja. Não serve de nada. Balaão ainda, nós estamos só vendo o lado negro dele. Mas ele era um homem de Deus. Recusou o ouro, recusou a prata, recusou as honrarias. Só falou o que Deus mandou. Irmãos, se nós tivéssemos hoje todos os pregadores como Balaão, a igreja não estava do jeito que está. Por quê? Balaão só falou o que Deus disse para ele. Ele falou alguma coisa diferente? Não, ele não falou. Porém, vamos em frente. Quando ela apanhou pela terceira vez, ela falou. A Bíblia diz assim, que Deus abriu a boca dela. Não diz que Deus deu entendimento para ela falar. Diz que abriu a boca. Quer dizer, ela sabe falar, ela só não pode se comunicar na mesma linguagem nossa, mas Deus abriu a boca dela para falar no idioma que Balaão entendeu. Então ela fez uma pergunta. Escute, eu não tenho te servido todo esse tempo. A jumenta chamando a atenção de Balaão. Quer dizer, a capacidade de raciocínio de Balaão estava menor do que a jumenta. A jumenta estava chamando a atenção dele. Alguma vez eu fiz isso? Balaão não. Se eu tivesse lá, eu diria, Balaão, o que é isso, Balaão? Tu está conversando com a jumenta, rapaz. Toma cuidado. Presta atenção no que está acontecendo. A jumenta está falando, rapaz. Quando você viu a jumenta falar? Quando? E ele conversando com a jumenta, assim como se fosse normal. E não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí, os olhos dele foram abertos, como os nossos olhos têm que ser abertos. Nossos olhos têm que ser abertos. Estamos cegos. Estamos no erro. Não estamos vendo o que temos que fazer dentro da obra de Deus. Nós, eu também. Aí, ele viu o anjo do Senhor e o anjo falou. Aí o anjo começou a dizer e tal. Por que batesse 3 vezes na jumenta? Se não fosse ela, eu teria te matado a ti e poupado a ela. Três vezes a jumenta salvou o profeta e o profeta pagou ela a pancada. Tem gente que é ruim mesmo. Nesse particular, eu dou 0 para Balaão. Não se bate em animal. Não. Depois, será que ele pediu desculpa para a jumenta? Ficaria muito sem graça, né? O Balaão e o jumenta, ó, desculpa, viu? Aí o pessoal vendo, ih, tá falando com a jumenta, tá ruim na cabeça. Jumenta, ele pediu? Não, não pediu. Assim são muitos obreiros, prontos para bater, e nunca querem ouvir nada. Nunca tiveram uma só revelação de Deus. Nunca expulsaram um demônio. Nunca.
Eu conheci gente que, em toda a minha vida, eu nunca vi ninguém render-se aos pés de Jesus numa pregação que ele tinha feito. Como é que fica isso? Subentende-se que o animal, quando você bate nele, ele sabe que está apanhando covardemente, que o seu patrão é um covarde. Ele sabe. Ele sabe. Se a jumenta sabe, o cavalo também sabe. O cachorro também sabe. O gato também sabe. Apareceu há um ano atrás aqui na nossa casa um gato. Um gato refinado assim, de boa aparência. Um gato ficava olhando assim para nossa casa e foi se chegando e miava assim como chorando. E aí a minha esposa deu comida para ele, não queria comer comida comum não queria, não queria. Aí minha esposa foi lá, comprou comida de gato mesmo, deu para ele, comeu. Aí ele começou assim fazer coisas que gato não faz, que é cachorro que faz. Aí eu andei perguntando para a pessoa, ué, apareceu um gato na nossa casa, que a gente percebe que é um gato sofisticado, criado com alguma família rica, e ele faz coisas que só cachorro faz. Eles me disseram, esse gato foi criado com um cachorro junto. Então os hábitos dele é igual de cachorro. Então tudo que o cachorro faz, digamos, eu chego de carro, lá no estacionamento ele vai me encontrar. Quando ele me encontra, ele faz miau, miau, anda um pouquinho na minha frente, deita no chão como cachorro e eu tenho que fazer carinho nele, tenho que fazer carinho, carinho, carinho. Ele corre mais um pouquinho na frente, deita de novo na calçada, eu tenho que fazer carinho no gato. E eu percebo que ele sabe quem está carinhando ele, mesmo que ele não está olhando, porque o meu neto carinha sempre aqui nele. Eu carinho na barriga. E quando a minha esposa fala com ele, ele entende o que a minha esposa fala. Eu comecei a associar o caso do gato e o caso da jumenta. O animal sabe. E o animal sabe. Você já pensou se os animais começassem a dizer o que os seres humanos estão fazendo? As denúncias. As denúncias. Nós íamos ficar numa situação muito ruim. Eu conheço gente que maltrata animal. Eu conheci um homem, pastor, que deu comida misturada com vidro moído para o cachorro. Se uma pessoa gasta o tempo dele para botar comida para um cachorro com vidro moído, por que não dá só a comida? Não dê o vidro, não faça essa maldade. Se fosse aqui na América, ele seria preso. Pegava talvez uns 10 anos de cadeia. Porque aqui ai de quem maltratar um cachorro. Nosso irmão Iomar, que mora aqui também, ele sabe o que eu estou falando. E, como eu nunca tive cachorro assim na minha casa, tal, um dia eles me pediram para levar um cachorro, uma cachorra, que já estava muito velha, e deixar num lugar longe. Eu fui, assim, eu era muito jovem, fui. Chegou lá, no lugar, tira a cachorra para fora, a cachorra me olhou na escuridão da noite e eu fiquei envergonhado. Parecia que a cachorra estava falando comigo, dizendo,
envelheci. Agora vou ser lançada fora. Eu fiquei assim, sem graça. Ninguém, tinha mais gente comigo, ninguém estava me dizendo nada. Só o cachorro me olhando. Eu fiquei muito sem graça, eu tinha 33 anos. E eu conversando com a minha esposa recentemente, eu sou um ser humano. Eu não sou uma besta com a Bíblia na mão. Eu não sou um animal com a palavra de Deus na minha mão. Não vivo ganhando dinheiro com a Bíblia. Eu disse, nunca mais faço isso. Tenho mais certeza que nunca mais vou levar um cachorro para ser deixado longe de casa. Tenho mais certeza que não vou fazer isso do que a minha própria salvação. Tenho certeza que isso eu não farei. Maltrata-se os animais. O profeta, ao caminho de fazer a obra de Deus, estava maltratando a jumenta, que sabia até falar, que sabia se comunicar. Perguntou para ele, alguma vez eu fiz isso? Era para ele ficar assustado. Ele disse, não. Balaão, que já é pó no pó da terra. Segundo todos os pregadores, Balaão se perdeu. Alguém sabe como é que morreu Balaão? Alguém sabe? Alguém pode me ajudar? Pastor Mabel, Sim, meu amado. em Números 31 e 8 diz que mataram mais além dos que já foram mortos os reis dos midianitas, a Evi, e a Requem, e a Azur, e a Ur, e a Reba, 5 reis dos midianitas. Também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. É Números 31 e 8. O que ele desejou morrer com Israel. Mas morreu entre os inimigos de Israel, numa batalha contra Israel. Tem muita gente que está à beira da morte e ainda continua no erro. Segundo especialistas, Balaão criou uma ideia. Eu não estou dizendo não é eu que falo isso. Que Israel tinha que casar-se com as filhas de Moabe e os filhos de Moabe com as filhas de Israel. Assim se tornavam parentes. Quando os japoneses invadiram a Coreia, os líderes japoneses forçaram as moças da Coreia a terem relacionamentos sexuais com soldados japoneses, porque agora ela era coreana, mas tinha um filho que o pai era japonês. Eles fazem isso. Eles fazem isso. Qual é a responsabilidade que eles têm? Nenhuma. Zero. Mas eu não quero me perder. Esta denúncia eu faço. Eles fazem isso. E depois, nos versículos que se seguem, você encontra Israel se envolvendo sexualmente com o povo de Moabe. E Deus não queria isso. O nosso irmão Iomar escreveu aqui, foi um exemplo a ser evitado.
Suas mulheres convidaram o povo a adorarem os deuses pagãos. Ele foi... Qual é a responsabilidade? Como? Sem nenhuma. Ele foi uma pedra de tropeço para Israel. Acenderam a ira de Deus. Sim. Então, quem se volta contra Israel? Seria bom que o mundo todo visse isso. Nunca triunfará. Nunca. Nunca triunfará. Eu e muitos de vocês chegaram à idade que chegaram trabalhando. Um foi padeiro, outro foi taxista, outro foi motorista de caminhão, outro foi pedreiro, outro foi pintor de parede. Mas tem gente que chegou até aqui matando os outros, de arma, sequestrando avião, e depois querem dar lição ao mundo. Lição quem dá somos nós para eles. O que determina hoje, a aceitação nossa hoje é o passado que nós tivemos. Tem um pastor aí que está sendo muito convidado, porque ele diz muita asneira e o pessoal acredita nas asneiras dele, né? Ele é lá do norte, ele foi lá para o sul, e solteiro. Casou-se, arrumou uma mulher lá. E aí pertencia à convenção lá no sul, até que o pessoal descobriu que ele era casado no norte. Sério, irmão, se manda daqui, muda daqui, irmão. Larga-te, como se diz em espanhol. E ele continua aí. Um espírito do erro. Outro conhecidíssimo meu. Ele me recebe tão bem, mas muda de mulher, quase como eu mudo de carro. Sempre está com uma mulher diferente. Sempre está com uma mulher diferente. E prega contra o adultério ministerial. Mas o adultério da carne dele, ele não fala. Então, o que se desprende aí, as lições que nós tiramos. Número 1. Se alguém for na tua casa te oferecer alguma coisa, não saia com ele. Não saia com ele. Fique na tua casa. Há um ditado que diz: boa romaria faz quem em casa fica em paz. Ditado católico. Não saia. Um outro dia alguém ligou para mim e disse: olha, nós temos aqui $600 para lhe dar. Eu disse: muito obrigado, não quero. Porque com esses $600 vem outras coisas mais. Outra lição que tiramos daí: profeta de Deus não deve maltratar animais, porque Deus disse para Jonas: não terei pena dos animais que vão perecer. Né? Deus tem pena dos animais que vão perecer. Outra coisa que nós temos que ter em mente: tem anjos no céu. Tem homens que não morreram, estão no céu. Vivos como eu e você. Mas no céu também tem cavalos. A Bíblia diz que carros e cavalos vieram para o arrebatamento de Elias. Oh, então tem, né? Então Deus tem amor pelos animais que ele criou. Não é de qualquer maneira. Quem não estuda não devia falar. Ele pode pregar, mas ele não deve ensinar. Ele não sabe. Eu vou dar um exemplo para vocês.
Eu sei fazer conta de cabeça melhor do que muita gente, mas eu sou muito ruim em matemática. Se me der uma raiz quadrada, mas olha, eu olho para ali uma semana, não vou em frente. Sou muito ruim de matemática. Se alguém me convidar para ensinar matemática, sabe o que eu vou dizer? Não, eu não sei, eu não sei, eu conheço as minhas limitações. Eu gosto de cantar. Aqui, às vezes, eu venho de madrugada, canto aqui, toco aqui no piano, e toco violão, eu gosto de cantar. Quando eu viajo, eu levo a minha harmônica, eu tenho umas 12 harmônicas, talvez mais. Não, tenho mais, tenho talvez quase 20 harmônicas. Eu estou viajando e estou tocando harmônica. Eu gosto muito. Mas se me convidar para cantar no Teatro de Milão, eu digo, não, 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 não. Eu não tenho nível para cantar lá. Eu conheço as minhas limitações, mas o pessoal da igreja não entende nada. Se mete assim, e aí é aquela vergonheira. Nós estamos vivendo em dias que o pregador leva Coca-Cola para o púlpito para dar para as pessoas tomarem, para ver se tem alguma reação química contrária ao organismo dele. Meu Deus do céu, quando que Jesus fez isso? Quando os apóstolos fizeram isso? Quando os discípulos fizeram isso? Eles querem modernismos. Do jeito que eu estou vestido hoje, eu me visto desde os 16 anos de idade. Usando terno e gravata. Sempre. Claro que quando fui motociclista, eu tinha minha jaqueta de couro, meu capacete. Quando estava trabalhando. Mas quando me apresento em público, sempre assim. Porque as pessoas que me ouvem merecem o meu respeito. Ah, merecem. Se eu estivesse falando só para uma pessoa, essa pessoa merece o meu respeito. Então, os animais sabem. Você já pensou se o seu cachorro fosse escrever um livro sobre você? O que sairia no livro? Quando você chega em casa aborrecido e chuta o cachorro? Isso pode acontecer, né? Ou quem tem fazenda que maltrata os animais. Meu pai, uma vez, eu era pequeno ainda, menino, em Rio do Sul, tinha um lugar que matava um boi chamado uma charqueada. Meu pai era pedreiro, estava ampliando. Meu pai disse para minha mãe um dia, sabe, eles matam os animais lá, mas eles maltratam tanto o animal antes de matar. Cortam a língua do boi. O boi vivo! O boi vivo. Sabe como é que se mata animal hoje? É assim, eles põem o animal num corredor e dão uma marretada na cabeça dele, ele cai morto. Mas cortar a língua do animal, furar o olho dele. Essas pessoas estão endemoniadas. Eles fazem isso. Um dia, quando se levantarem naquele grande dia, vão ter que dar conta disto também. Vão ter que dar conta. Como é que... Eu vou ler aqui. Pastor Mabel, tem um aqui com uma garrafa perto de 2 litros, prendendo... Mas não se faz com o demônio, que é isso? Prendendo os demônios dos possessos. Na hora do culto, dentro da garrafa. E depois já abrindo a garrafa e jogando os demônios no possesso de novo. Isso tudo é para me dar um dinheiro aí.